Pessoal, começar aqui o segundo tutorial, né? Agora de um jogo que eu nunca joguei. Li as regras, vi tutorial e tudo mais, e é um jogo famosão. E talvez saia no Brasil, que é o Imperial Settlers, né? É um jogo de um card game de até 4 jogadores, né? 1 a 4, dá pra jogar solo ele. De engine building, né? Você vai criando uma. Cada um tem uma facção, né? Cada uma potência. Descobriu uma terra nova cheia de recursos e o pessoal compete, né, por ponto de vitória, que é expandindo a civilização, né? E cada um é um jogo assimétrico, tá? Onde cada um seria uma facção. Tem os bárbaros, os romanos, os egípcios e os japoneses, tá? Então aqui do outro lado. Os japoneses e os egípcios. E cada um tem um estilo de jogo mais diferente, né? Eu vou fazer a demonstração aqui com os bárbaros, mas é equivalente para os outros, né? Cada um tem suas especificidades que convém depois dar uma olhada, cada uma, o que seria cada uma dessas especificidades. Tá. O jogo ele é jogado em 5 rodadas, né? Que é mostrado aqui, né? A primeira e vai andando isso aqui até a quinta rodada, é onde o jogo acaba. Eu não sei qual é o tempo de jogo dele não, mas eu acho que 1 hora ou até menos, deve ser menos de 1 hora, tá? Isso aqui são os recursos que o jogo tem, tá? Os diferentes tipos de recursos. Cada jogador vai ter uma carta, um deck, né, de 30 cartas, com as cartas específicas daquela civilização, né? E vai também ter um deck comum, né? Que, de civilização, tá? Certo, aí vamos lá como é que funciona o jogo, né? O jogo é dividido em fases, né? E cada fase depois, a gente passa depois o turno aqui para até acabar o jogo, tá? Deixa eu explicar rapidinho como é que funciona esse tabuleirozinho aqui. Dá pra ver que tem a área de produção, uma área de feature e uma área de ação, certo? Quando você pegar uma carta, e vão existir 3 tipos de cartas, tá? Deixa eu ver aqui, se eu consigo achar as cartas. Carta de feature, é difícil achar. Pronto. Existem alguns tipos de cartas, certo? Existem as cartas de produção, tá? Existem as cartas de feature e existem as cartas de ação. Carta de produção vai ter a palavra produção, né? Normalmente na carta, certo? Então essa aqui é uma carta de produção, tá? Você vê que as cartas do deck, o fundo delas se assemelham com esse lado do tabuleiro, né? Que no caso aqui é um desertozinho e aqui a grama é o outro lado, certo? As cartas comuns. As cartas de produção elas vão aqui em cima, certo? Tá vendo que coincide a estrada? Uma estradazinha aqui. Existem as cartas de feature que dão benefícios gerais, né? Enfim. E normalmente elas são dadas por uma encruzilhada. Isso aqui é uma carta de, não tô vendo uma carta de feature aqui não. São cartas que estão encruzilhadas, mantendo um padrão da estrada aqui, tá? E as cartas de ação também vai ter uma ação escrita nelas, tá? Isso aqui, por exemplo, vai ter uma ação escrita nelas, tá? Então é fácil saber que tipo de carta é, tá? As cartas da sua facção vai vir desse lado e as cartas comuns vão vir deste lado, certo? Aí como é que funciona o jogo? Cada um no começo do jogo vai ter 2 cartas, vai puxar 2 cartas do, do tabuleiro do deck comum e 2 cartas da sua facção, certo? Começam com 4 cartas. No início de cada round, tá? O jogador vai puxar uma carta do deck dele, certo? E vai ser feito assim, vai ser quantidade de jogadores mais um vai ser puxado, vão ser reveladas as cartas, certo? Vamos supor 2 jogadores e iriam ser reveladas 3 cartas. Aí na ordem do
de ordem do jogador, né, do turno, o primeiro jogador vai escolher uma carta, o segundo vai escolher uma outra carta, certo? E essa aqui vai ser descartada. Opa. Depois disso, são revelados novamente o número de cartas mais uma, certo? E cada jogador, agora na ordem inversa, os jogadores escolhem. Primeiro jogador, o segundo jogador escolhe uma carta, depois o primeiro escolhe uma carta e adiciona para a mão, né? Esse aqui, tá? E essa carta aqui novamente é descartada. Beleza, essa é a fase de adquirir novas cartas, tá? Depois a gente vai para a fase de produção. Na fase de produção, o que vai ser feito? Vamos supor que tem essa cartinha aqui, certo? Produção. Cada facção vai produzir o que ela já produz, né? O default dela, né? O padrão, cada um produz já um certo tanto. Eu vou adicionar a produção das minhas cartas, que eu já construí previamente. E, se você for ver aqui, se eu rotacionar a carta, eu posso colocar ela aqui embaixo, certo? E essa carta aqui, ela vai me dar, eu faço uma deal, né, que é essa que está dizendo aqui, e ela toda rodada vai me dar uma madeira, por exemplo, certo? Ou seja, na produção você vai pegar simplesmente, você vai somar, pegar os recursos daqui, das cartas e dos deals que você já fez anteriormente, certo? Depois que todo mundo fez isso, a gente vai para a fase de ação mesmo, né? Você tem 5 tipos de ações que você pode fazer. Ação de construir, que é pegar uma carta dessa e construir, certo? Essa aqui seria uma carta de ação, né? Para construir a carta, você vai ter que gastar os recursos escritos aqui, né? Quanto custa para construir aquela carta, certo? Pagando esses recursos, você simplesmente baixa a carta e ela fica disponível para você, certo? A partir de então. Você vai poder fazer uma deal, né? Que é botar essas cartinhas aqui. Para fazer isso, você vai gastar sempre uma comida, certo? É para isso que serve o recurso de comida, tá? Você pode adicionar uma nova carta, gasta uma de comida e coloca ela aqui, certo? Você pode também fazer o que é a parte de interação maior do jogo é raise, né? Você pode tanto pegar suas cartas comuns e fazer um raise, né, para ganhar aqueles recursos, tá? Como é que funciona o raise? Você vai ter que ter esse token aqui de espada. Vou pegar aqui dois para mostrar. Aí, com o token de espada, você pode dar um raise numa carta, certo? Vamos supor que eu quero destruir uma carta da minha mão, certo? Quero destruir essa carta aqui. Deixa eu dar um... Você pode destruir eu uso uma espada sempre. E eu vou ganhar esses recursos aqui, tá? Uma forma de ganhar recursos também. Eu ganho instantaneamente esses recursos, tá? Então eu descartaria uma espadinha dessa. Descartaria a minha carta, né? Que eu destruí ela. E eu ganharia dois de madeira, certo? Os dois recursos. Eu posso também dar um raise na carta dos oponentes, certo? Sendo que para esse vez de gastar uma espada, eu tenho que gastar as duas, certo? Eu teria que gastar essas duas espadas para dar um raise no carta do meu oponente. Quando alguém tem sua carta destruída, né? Vamos supor que alguém destruiu essa minha carta aqui, né? Pagou duas espadas e destruiu a minha carta. Eu vou flipar ela, certo? Nessa de flipar, o jogador que destruiu vai ganhar aqueles recursos, sendo que a pessoa que teve a carta destruída vai ganhar uma madeira, certo? Que é como se fosse o resto das construções. E isso aqui vai ser uma carta, é uma carta que você pode utilizar para construir as cartas de facção, certo? Porque as cartas de facção, se você dar uma olhada, sempre tem essa casinha aqui, você vai precisar de uma casinha para construir essas cartas, certo? E essa casinha você pode tanto pegar uma carta da sua mão, jogar
e descartar para construir essa carta, como você pode utilizar essas cartas aqui que foram destruídas, ou seja, você não perde tanto, tá? Eu descartaria ela como o recurso para construir essa carta, tá? Beleza. Depois do raise, né, que é essa de destruir a carta, tanto uma carta, ou uma carta só, uma carta no oponente, você pode também fazer ações, certo? E as ações estão descritas aqui nas cartas, tá? No caso aqui, você gastaria um trabalhador para pegar um recurso à sua escolha, de um inimigo, beleza? Então, depois que você usa uma carta, você tem que pegar o recurso que você utilizou e botar em cima dela, só para mostrar que essa ação já foi feita e não pode ser feita até o final dessa rodada, tá? Cada ação só pode ser feita uma vez, a não ser que diga o contrário no texto dela, tá? Então, é simplesmente isso. Eu uso uma ação colocando o recurso dela em cima dela para mostrar que eu já usei ela e é isso. E, por último, eu posso fazer a ação que está descrita no tabuleiro de todo mundo, que é gastar dois trabalhadores para pegar um recurso à minha escolha, que pode ser uma madeira, uma pedra, uma comida ou uma carta, certo? Esse aqui não é igual àquele lá que essas cartas você só pode usar uma vez, não. Ele está dizendo aqui que pode ser utilizado várias vezes na rodada, tá? Essa forma de trocar trabalhadores por recursos. Depois que todo mundo faz as suas ações, as pessoas vão fazendo ações ou passando. Depois que passar, não pode mais voltar atrás, né? Vai ter que ficar passando até todo mundo passar. Todo mundo passou, a gente tem rodada de cleanup, né? Que todos os recursos meus que eu não usei vão ser descartados, certo? Eu não acumulo a não ser que tenha uma construção específica, eu não acumulo de uma rodada para outra, tá? Depois disso, todo mundo descarta os recursos, a gente passa o first player e avança um round aqui em cima, tá? Quando chegar no quinto round, a gente faz a pontuação final, tá? As pontuações dá para ser ganhas por cartas. Se você for ver aqui, cada carta que você construir tem essas estrelinhas. As cartas da sua facção vão ter duas e as cartas comuns vão ter uma estrelinha. Estrelinha no jogo é ponto de vitória, certo? Toda vez que eu ganhar pontos de vitória durante o jogo, eu vou andar aqui no meu player, certo? Os pontos de vitórias que eu ganhei. Não dá para fazer ponto de vitória. Pô, esses pontos de vitória das cartinhas só são adquiridos no final, tá? Então, fique esperto. Uma coisa legal de mostrar é que as cartas de facção, exceto o japonês, não podem ser destruídas por uma outra pessoa, nem você pode destruir a sua própria carta, certo? Só as cartas comuns que vão ser destruídas, tá? O japonês é diferente, mas aí cabe explicar, enfim, tem a especificidade dele lá. As cartas dele, se a gente for ver, tem, eu acho que, não sei se são todas. Ou seja, tá, elas podem ser destruídas, as cartas de facção, certo? Pronto. É isso. Eu acho que detalhezinho ou outro dá pra ser tirado na hora, dúvida e tudo mais. Esse é o Imperial Settlers, é um jogo card game famosão e do mesmo cara que fez, por exemplo, Robinson Crusoe. E talvez ele esteja disponível no Brasil logo em breve. Valeu, pessoal.